2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGig. O meu nome é José Paiva e já tenho aqui comigo, não em primeiro lugar José Pedro Silva, mas sim João Maria Joné. Hoje vou mudar um bocadinho isto, já vão perceber porquê. Joné, tu hoje és fã de bolo de levedo. Bolo levedo? Levedo! Porquê que eu disse? É que ainda por cima nós treinámos, peço desculpa. Epá, eu estou um bocadinho constipado, estou um bocado... Levedo. E que nós treinamos imenso, não vai ser um bocadinho. Eu até escrevi, não é assim que se escreve, com o acento... Pois, é assim que se escreve mesmo. Uma justificação. Mas não podemos deixar? Vamos claro, vamos deixar, não cortem, por favor. Eu estou muito mal. Sim, sou. É só isso? É ótimo, tu já comeste torradas de bolo levedo? Não sei, não faço ideia. Não, se tivesses comido, sabias? Se tivesses comido, sabias, naturalmente. Mas para quem não sabe, queres dizer de onde é que vem esse produto? É dos Açores, muito que bem. É o meu sítio preferido do mundo. Inteiro? Inteiro. Também é o teu? Sim. Que giro. É só isso. Diz a pessoa que combinou comprar uma casa dos Açores comigo. É deve ser só porque ele deve gostar um bocadinho, deve fazer isto com todas. Mas vão comprar? Depende, talvez quando nos reformarmos o Johnny possa comprar a casa. Quando eu tiver a minha reforma dourada. Mas só os dois? Se quiseres entrar... Não é quero. Tipo, nós estamos abertos a mais pessoas juntarem. Quanto assim mais pessoas se juntarem, mais barata é a casa. Mais rapidamente a podemos comprar. É linda, é na Lagoa das Sete Cidades, mesmo tipo. Tipo time sharing. Quando... Está bem, olha, depois vou lá de visita ou assim. Não, vais lá. Não, vais lá, comer pagas. Este bolo. Vais lá, pagas o... Vou comer este bolinho. Está bem, é só isso então, podemos avançar. Não se passou nada nos Açores, nem nada. Pois, também não faço ideia. Exato. Maria Escaja, tu és uma ativista anti-caranguejolas. Olha, acertaste neste nome. Vá, agora diz porque é que és uma ativista. Porque a caranguejola foi uma tentativa... Segundo João Maria Joné... Fonte João Maria Joné, a caranguejola foi o nome que acharam que seria aplicável à geringonça, entre aspas, no Governo Regional dos Açores e então escolheste o oráculo. E ficou muito bem. Não ficou? Eu também acho que sim. Não sei se ficou. Vocês acham que a geringonça colou pelo artigo do polivalente ou pelo uso do Paulo Portas na Assembleia da República? Essa é a eterna questão, acho não sei. A autoria do polivalente. Sim, eu acho mas dá-se ao Paulo Portas no Parlamento. Mais o Paulo Portas a impulsionar o uso dessa maravilhosa expressão. Vamos saber mais com o nosso correspondente Zé Pedro Silva, exilado. Vamos perceber porquê e onde, se quiseres dizer. Bem-vindo. Olá, eu quero dizer, claro, quero dizer que estou em Londres e que estou longe de vocês e isso é satisfatório porque a vossa presença incomoda-me de certa forma e aqui estou protegido. Estás de gola alta por alguma razão? É a indicação da tua preferência, sentido de voto para uma coisa que vai acontecer no sábado? Agora que és de esquerda? Sábado e domingo, não é? Tem 2 dias de votação. Pois é. Eu não faço ideia, eu acho que, porque em off percebi que estão a falar de Pedro Nuno Santos, eu nunca ouvi de gola alta e também não quero saber disso para nada, mas a razão é muito simples, é o chamado frio. Sentes mais frio aí do que em Lisboa? Lisboa, com E. Em Londres? Eu não sei como é que está em Lisboa. Está calor. Mas... Está sol, nós depois daqui vamos ali à Costa da Caparica dar um mergulho. Sim, mas vocês estão a gozar, mas em Espanha parece que as temperaturas em Málaga chegaram aos 30 graus. Mas não, aqui está um pouco mais frio do que... aqui está mais frio do que em Lisboa, mas não tanto frio como é costume. Eu tive cá no ano passado, na mesma altura, e nevava, e a temperatura que está nesta agora é perfeitamente suportável, é muito boa, aliás. Muito bem, nós não temos neve, mas temos um café, grande ou pequeno, é o que vamos descobrir já a seguir. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho.
E hoje, para um café inédito, vamos falar de uma parte de uma figura pública. Maria Escaja, foste tu que sugeriste este tema para café. Eu adoro, quando são vocês a sugerir cenas, este gajo nunca diz quem é que sugeriu. Explicasses às pessoas. Não vamos ter nada para dizer. Porque é que achas que este é um tema relevante e se quiseres enquadrar? Vou enquadrar, então, este fim de semana houve o espetáculo Dos Anéis para no Cu, do Bruno Nogueira, no qual Nuno Marco participou, e havia uns desafios, um preferias. Sabes que Anéis para no Cu é do Bruno Nogueira, do Nuno Marco e do Filipe Melo, não foi? O Nuno Marco não participa. Agradecia que dissesse o nome dos 3 autores. Ok, nota-se o quanto eu percebo Anéis para no Cu. Sim. É que depois também, lá está. Ok. Aí também te apanhamos depois para o resto. Está tudo bem. Pronto, então houve um espetáculo de Anéis para no Cu destas 3 pessoas. Que tem dilemas, muito difíceis, muito ordinários, muito ofensivos. Pronto. E um deles, e divertidos às vezes. E um deles foi desafiar o Nuno Marco a publicar uma fotografia que logicamente era uma montagem, que era uma pila muito pequena e a cara dele refletida num espelho. Como se fosse uma dick pic do próprio Nuno Marco. E para mim aqui põe-se a questão, e é lógico que eu tenho, não é lógico, mas eu tenho quase a certeza que Nuno Marco obviamente não pensou em nada disto quando aceitou, quando escolheu o preferias, não é? Tipo, eu sei disso, até porque acho que Nuno Marco é uma pessoa... o que é que foi? Estás a aborrecer um tema que é muito estúpido. Mas continua, é porque eu sei o que é que tu vais dizer. Estás a dar uma certa dignidade. Sim, exato, que não merece. Tipo, a situação não merece a dignidade que tu vais dar. Mas podemos discordar dela em relação a isso. É isso. Pronto. Força, continua. Também somos homens. Eu estou doente, desculpa, mas às vezes fico. Estás doente, mas tu... Desculpa, continua. Isto José Pedro não está cá e fica mais caótico. Tivemos uma conversa este fim de semana da qual tu não te lembras. Eu lembro, por acaso lembro. Ninguém diria. Eu lembro-me muito bem. Ai, enfim. Estamos a falar de Nuno Marco mas ele podia perfeitamente não se lembrar, senhor telespectador. Aliás, é até surpreendente que ele se lembre. Sim. Ele ou nós? Vá lá, vamos lá. Pronto. E a questão é, e houve várias pessoas, nomeadamente mulheres, a ficarem incomodadas com esta exposição por uma razão, que é, há aqui uma diferença muito grande entre géneros no que toca a exposição a conteúdo sexual não solicitado. E as regras das redes sociais também. Pronto, eu nem pensei que ias por aí, porque de facto é uma questão. Não ia, porque, exato, isso existe, mas aquilo efetivamente foi apagado foi bloqueado pelo Instagram. Sim. Muito rapidamente, até porque os termos de utilização do Instagram permitem pessoas a partir dos 13 anos e é um conteúdo que obviamente não é adequado para pessoas para adolescentes, não é? E muitas pessoas que acham graça ao Nuno Marco terão menos de 18 anos. Sim. E que é um ter visto. Quiçá quase todas. Não, quase todas não. Conheço algumas pessoas com mais de 50 que... Então pronto, também vira. Mas até conheço algumas de 30. Tenho amigas muito fãs de Nuno Marco. A questão é... Nuno Marco estava a brincar. A questão é... as mulheres são desde demasiado novas expostas, por exemplo, um dos primeiros contactos que uma grande maioria das mulheres, uma maioria bastante maior do que eu própria pensava, tem com uma pila ereta, é um homem a masturbar-se na rua a olhar para ela. E há pessoas para quem... e há outra coisa que recebemos fotografias de pilas que não solicitámos, recebemos às vezes em tom de agressão, isso já me aconteceu, já recebi uma fotografia surreal. Isso é muito engraçado. Recebemos, já me aconteceu a mim, já me aconteceu a mim receber uma dick pic, so-called dick pic, como forma de agressão. Tipo, falta até isto, puta do cara. Pensei que a pessoa te ia mandar não ia. No meio da rua, trau. Levas uma chapada. Sinceramente. Não ia. Coisa bizarra. Mas a questão é, para muita gente, e eu percebi que há uma diferença muito grande aqui entre a reação de homens a isto e a reação de mulheres a isto. Os homens não são expostos desde tão novos a este tipo de agressões, e as mulheres são. E há muita gente para quem este conteúdo é um conteúdo... será sempre uma fotografia de uma pílula não solicitada. E há pessoas para quem este conteúdo é agressivo, e acho que se gerou uma discussão que, na minha opinião, é interessante, que é... acho que é preciso falar sobre este tema e dar-se alguma awareness, bem, já estou a misturar línguas, geral e aos próprios homens, de que isto é uma forma de agressão à qual somos expostas desde muito novas. Porque assim, efetivamente...
os homens não têm que saber, ou seja, se nunca tiverem falado sobre isto, se nunca nenhuma mulher tiver falado com eles sobre isto não é uma discussão que seja tida no espaço público, não é? Portanto, ou ouviram esta experiência da boca de uma mulher que lhes é próxima, ou efetivamente há uma grande probabilidade de não terem noção desta realidade. E eu acho que é bom que esta discussão exista, daí eu querer trazer este tema para o café não era uma questão de Nuno Markle mau, era só, eu acho importante que isto se discuta e acho importante que seja criado alguma noção de que isto é uma forma de agressão à qual as mulheres são expostas durante muito tempo, e acho que é um debate importante de se ter e que se pode ter com este mote desta fotografia do Nuno Markle. Joné, de facto a Maria deu aqui uma dignidade a uma brincadeira parva, se quiseres, mas não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Eu acho que foi um belíssimo discurso. Eu também gostei. De facto é um tema que eu acho que para os homens é desconfortável por duas razões. Uma, porque não estamos habituados a falar dele, e duas porque isto acaba por ser um quebrar de um vidro de uma coisa que nós não estamos nem a pensar quando acontece. E muitas vezes estas coisas que não nos afetam absolutamente nada e afetam muito outras pessoas são estranhas à primeira e à segunda e à 10ª. Isto fala-se desta discriminação em relação às mulheres como em tantas outras. De facto, para um homem há muitas coisas que são uma surpresa porque nunca lhe aparecem no dia-a-dia, e acho até como fã de Nespera no Cu, o programa, não o conceito, acho que é giro para a lógica do dilema. Quando aconteceu o dilema, não fui infelizmente ao espetáculo, mas quando aconteceu o dilema, certamente que ele pesou o que é que seriam as coisas mais de uma e de outra, e não pensou que estaria a ser discutido num podcast poucos dias depois, e está porque de facto incomoda pessoas e não é pacífico o que ele fez ali. Incomoda pelo passado, ou seja, desse registro. Não propriamente daquela brincadeira parva, até porque era uma montagem, mas por aquilo tudo que a Maria disse. Acho que nos faz pensar nas experiências diferentes que temos, e muitas vezes quando homens acham que mulheres estão a ser demasiado sensíveis a um tema ou demasiado púdicas em relação ao tema da sexualidade ou o que seja, também podem pensar que a primeira vez que viram um órgão sexual de um estranho não foi não solicitado e não foi no meio da rua desta maneira horrível, e isto de facto acontece a muita gente. Portanto, estou solidário com a lógica, faz-me sentido, e até fico contente que o Nuno Markle o tenha feito para nós podermos conversar aqui sobre uma coisa um bocadinho diferente do que costumamos. Muito bem, chamo agora à conversa José Pedro Silva, especialista em fotografias. Pensavas que eu ia dizer dick pics, mas não disse, porque eu sou uma pessoa séria. O humor de vez em quando também dá para conversas sérias, ou discordas em absoluto do que estamos aqui os três a conversar no nosso bunker do MyGig? Não, eu concordo o mais possível, porque para mim, aliás, tu sabes bem que já tivemos esta conversa, eu acho sempre que o humor em si mesmo é uma coisa que não existe sem, é a minha opinião, sem outra. Ou seja, por isso é que um programa de automóveis, como era o caso de Top Gear, pode ser um conteúdo altamente humorístico. Um debate político, como nós aqui fazemos muitas vezes, sobre a política, sobre a atualidade, sobre tudo, pode ser divertido. Portanto, o humor é usado em tudo, e portanto, se quiser discutir também estas questões, acho que pode ser feito através do humor. O problema é a existência de pessoas, muitas vezes, e são quase sempre a maioria, chatas. E, portanto, se nós em temas mais sensíveis usarmos o humor e a ironia para nos expressarmos, e até para quase espiarmos todos esses nossos pecados e tudo isso, somos mal interpretados. Porquê? Porque está a fazer pouco, porque ele não sabe o que é. E portanto, significa isto que a pessoa tem mesmo que sofrer, é assim uma coisa muito lusitana, não é? Quer dizer, temos que nos vestir todos de preto, uma coisa também muito lusitana, e falar com muita solenidade sobre o caso, porque o caso contrário é fazer pouco das vítimas. E eu de facto, em relação a isso, sou completamente contra. Acho que nós temos que enfrentar os problemas. Isto, hoje em dia pensa-se que isto tem muito a ver com redes sociais, mas eu posso-vos contar uma história que tem talvez 30 anos. Numa viagem de finalistas,
em que na altura não havia telemóveis, pelo menos estes com as câmaras todas e tudo isso. Uns brincalhões pegaram numa máquina de fotográfica de uma das raparigas e tiraram uma fotografia a um dos badalos e pronto, e quando a rapariga foi revelar as fotografias e começou a vê-las com a sua família, estava lá no meio um pénis. Portanto, a atuação na palavra pénis foi mesmo teatral. Mesmo dramático. Mas podem imaginar a situação, não é? E a vergonha e tudo isso, e é altamente condenável, mas de facto acho que é um tema que não nos devemos alongar assim tanto, é um problema sim, resulta muito de questões, na minha opinião, porque eu acho que muitas delas resultam daí de questões de educação, de princípios, e isso ensina-se em casa e na escola, e na nossa sociedade nos últimos tempos temos problemas em casa e na escola, portanto é a tempestade perfeita, não se respeita, e quanto ao resto, já que se pode introduzir, e a origem desta discussão é mesmo essa, um bocado de humor nestas coisas, eu só lamento que é de facto um vício dos homens, ou por outra, maioritariamente de homens, de enviarem fotografias não solicitadas das suas partes para mulheres, e não o contrário, porque se fosse o contrário posso-vos garantir que ninguém se queixava, porque a conclusão a que chegamos é que o homem é uma besta. É só isto. Muito bem, olha, vamos ver se gostei. Outros homens são bestas ou não na nossa reflexão. Vamos refletir. Vamos então falar aqui de António Costa, das eleições no PS, para decidir quem é que se vai candidatar a primeiro-ministro, e de outras coisinhas, dos Açores também, dos Estados Unidos e da Ucrânia. Vamos começar pela entrevista a António Costa. Joné, foi uma... Açores e Estados Unidos como se fossem entidades diferentes. Sim. Esta entrevista à TV e CNN foi, eu diria, um verdadeiro passeio no parque. Eu depois vou falar um bocadinho mais disto, mas mais à frente, não agora. Diz, uma das ilações a retirar é que António Costa entrou verdadeiramente em campanha, deixou suspeitas sobre Marcelo e a PGR e acha que a decisão do novo aeroporto será um teste à credibilidade do PSD. Esta entrevista fofinha mostrou um António Costa novo, ou não te surpreendeu aquilo que saiu desta hora? Aliás, foram quase 2 horas, penso eu, de conversa amena com o Nuno Santos. Surpreendeu uma conversa amena com o Nuno Santos. Nuno Santos parece ter esta personalidade curiosa, de muita agressividade, um bocadinho guerreiro do teclado, não é? Muita agressividade nas reportagens e na maneira de incriminar pessoas com reportagens da TVI, mas depois foi para o Primeiro-Ministro e foi muito calminho, muito fofinho, muito simpático. Não sei se teve medo. Se calhar é típico dos guerreiros do teclado, mas acho a primeira nota interessante da entrevista é como o Nuno Santos é o animal feroz da difamação jornalística quando é para o critério editorial, mas quando tem o senhor à frente, amansa. Sim, foi uma das coisas que eu não percebi, em primeiro lugar, porque é que foi ele a fazer a entrevista, tendo em conta que, por exemplo, Sandra Felgueiras passou as últimas semanas em cima do governo, e parecia-me normal que fosse ela a fazê-lo. Até por uma questão de audiência, se quiseres. Podemos não gostar dessa opção. Então, mas é verdade. Agora queria a Felgueiras a entrevistar o Costa. Claro. Mas pela mesma lógica, se calhar também amansava, não é? Pois, provavelmente. Eu não consigo perceber porque é que tivemos estas 2 horas onde foi de facto um passeio. Os grandes apoiantes do Primeiro-Ministro acharam uma ótima entrevista. Eu acho um ótimo sinal de que a entrevista foi pessimamente conduzida e que o entrevistador é horrível. Se o entrevistado adorou, é porque não foi grande coisa. Depois, para a limpeza de imagem, lá está, eu vejo o António Costa a correr em pista própria e a fazer as despesas do combate do Partido Socialista à Justiça sem ter que arrastar os candidatos do PS para essa luta, o que acho que pode ser positivo para a sua eventual campanha eleitoral para Presidente da República ou para a campanha para o que quer que seja, porque isto a essa altura já é uma campanha em que ele quer uma rapidez tal da justiça que até parece que acha que a Europa na mesma.
e para além de ser bom para isso, é bom para o Partido Socialista, porque evita que os seus candidatos entrem nesta luta mais suja institucional e se mantenham como figuras de Estado e ex-ministros, que é a postura que eles querem, particularmente o que me parece ser evidentemente o candidato de António Costa, que é José Luís Carneiro. E no fundo António Costa também vai a eleições, não é? Não sendo o primeiro-ministro em gestão, acaba por, eu pelo menos pensei nisso, vai ser uma espécie de figura sombra. É isso, para o José Luís Carneiro, sem dúvida. O José Luís Carneiro será o sufragar do legado de António Costa no sentido de reeleger António Costa na figura de um homem de baião. Mas não te pareceu que ele legitimou Pedro Nuno Santos ao dizer que não tem problema nenhum que o próximo que vier faça diferente de mim? Que é o que se diz de Pedro Nuno Santos. Acho que há um exagero nisso, mas... Percebo um bocadinho para a forma, mas percebo o que dizes. A entrevista deu-me a entender que ele queria... E a entrevista e toda a campanha do PS até agora deu-me a entender que ele quer um candidato e quer criar as condições para que esse candidato vá o melhor possível a votos. Se for o outro... nem sei se ele o quer. Nem sei se ele não prefere que ele perca, até porque eu ando a pensar nisso. Depois, quem é que é um bom candidato para o caso dele, do Pedro Nuno Santos perder e o PS ter que mudar de líder outra vez? Será o José Luís Carneiro, não é? Portanto, nem sei se ele quer muito que o Pedro Nuno Santos certo. Mais alguma coisa te surpreendeu nesta conversa? E já agora, se quiseres entrar nas eleições, é já no próximo sábado e domingo, Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro, quem é que é? Será Pedro Nuno Santos, mas as coisas foram se equilibrando nos últimos dias. Do ponto de vista de aparelho de votos, Pedro Nuno Santos é claramente favorito, mas eu já estive numa candidatura já apoiei uma candidatura que tinha apoio de 14 distritais em 18, que era para o Rangel, e no fim do dia as contas das distritais valem o que valem. Certo. As pessoas são livres dentro das distritais. Contra Rui Rio. Exato. Agora, não me parece que José Luís Carneiro tenha o apoio dentro do PS, que Rui Rio tenha e seja a figura mística dentro do PS, que Rui Rio é dentro do PSD, mas António Costa se calhar é, e se fizer muita força, é possível que dê. De resto, surpreendeu-me, tu tens aí nos teus destaques a Barafunda. Sim, a palavra barafunda para o que aconteceu. Algumas pessoas, a opção política nos Açores. Eu estava a ouvir o meu amigo Gonçalo Ribeiro Teles a falar disso na SIC Notícias e achei graça, até pela simpatia dele pelo PS ser maior do que a minha, que chamar barafunda a um governo depois de arrebentar uma maioria absoluta é cómico. Barafunda foi o governo de António Costa. O governo do PSD, CDS, PPM foi um governo bastante estável com poucos problemas. O problema esteve no apoio parlamentar, como está sempre quando se depende de apoio parlamentar de pessoas não confiáveis, que é o caso das figuras que lideram a Iniciativa Liberal e o Chega nos Açores. Zé Pedro Silva, entrando também aqui um bocadinho nestas eleições do PS, Pedro Nuno Santos foi apanhado, numa entrevista ao Observador, a não saber o valor do salário mínimo. José Luís Carneiro, eu sei que a Maria Escaja vai querer comentar isto, mas teve um apoio importante de dois músicos portugueses. Primeiro, quem é que achas que está mais à frente? E depois queres comentar esta conversa amena que António Costa teve. De facto, começou por se despedir, mas agora quer continuar como primeiro-ministro, mesmo que seja em gestão. Quer se defender em toda a linha e não esquecer-se de que provavelmente vai ter aí uma candidatura ou às presidenciais, ou à Europa, ou quer que ele queira. Eu tenho-te a dizer que, por mais que eu gostasse, a palavra não é gostar, acho que para o PS seria para o PS e, com isto, para o país também. Seria preferível que ganhasse José Luís Carneiro. Acho que seria um voltar atrás, neste caso positivo, apagando um período que, na minha opinião, em termos políticos foi condenável, e acho que para a direita será sempre muito mais fácil que Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos não tem qualquer estrutura, não tem qualquer ideologia. Eu vi aquilo que fez o Observador, a ver a posição de um e do outro. Eu não sei como é que conseguem definir Pedro Nuno Santos, é uma coisa que eu genuinamente não consigo, porque nos temas principais já disse várias coisas. É um demagogo puro, diz aquilo que a audiência quer ouvir. Portanto, se a audiência quiser ouvir, que vai pôr as pernas dos banqueiros alemães a tremer, mesmo que isso não faça qualquer sentido em termos técnicos, finanças públicas, mas nem interessa. Ele diz, para ter as palmas, para ter o apoio, mas não é um
político é um jota, quer dizer, não evoluiu. E, portanto, eu acho que nós não temos... E depois é tudo... Faz lembrar, não digo noutros aspectos que sabem aos quais me refiro, mas faz lembrar toda a época socrática. Anúncios, fala muito, mas depois não é nada, é tudo uma mentira. Eu acho o João Luís Carneiro é uma figura de facto um bocado cinzentona, com pouco, enfim, não queria usar, mas tem que usar carisma, mas conhecemos N casos de políticos nessas condições que depois se tornaram, com o tempo, com a experiência, enfim, com a própria dimensão dos cargos que ocupam, políticos sólidos, fortes e carismáticos também. Olha, ontem, ao contrário da entrevista a António Costa, desculpe interromper-te, José Luís Carneiro foi entrevistado por José Rodrigues Santos e a entrevista foi dura e eu até acho que se safou minimamente bem, deixou muita coisa para responder, mas isso é normal e, portanto, pareceu-me melhor preparado do que eu estava à espera em vários dossiês. Nós temos que perceber isso, temos que perceber se queremos uma imagem de políticos espetaculares, artistas, circenses, se queremos essa imagem do político, ou se queremos aqueles mais políticos à séria, que são mais profundos, mas se calhar são menos espalhafatosos. Estamos numa era que é completamente o oposto disto, em que figuras populares que até venham da televisão, das artes e dos espetáculos ganham eleições. Estamos completamente nessa era, não é? Estamos muito longe daquela política mais de bastidores no bom sentido da palavra, mais recatada, mais discreta, mais inteligente, mas uma coisa muito de notícias de jornais, parangonas, relações com jornalistas. E o caso de Pedro Nuno Santos é evidente, eu aqui passo para a questão da entrevista, porque o Pedro Nuno Santos para mim é um candidato que começou a ser formado num canal de televisão, num grupo de comunicação social, que lhe deu o palco todo e que lhe dá muitíssimo boa imprensa e que acaba por criar aquela onda de que este já ganhou. Isso é profundamente injusto para o seu adversário. O este já ganhou, nem sequer quer debater com o adversário, que eu já penso que já disse aqui. Há outro adversário para o qual tu estás a ser profundamente injusto. Há um terceiro adversário, mas as coisas são como são. O terceiro adversário vai a todas e não tem qualquer apoio das bases, mas com certeza que também devia entrar nos debates, não é isso que eu digo. Agora, certo é que fabricam-se políticos, fabricam-se candidatos, e agora o que me parece, António Costa, Pedro Nuno Santos teve este apoio do Grupo Impresa e da SIC, e António Costa agora, pelos vistos, está com a CNN e se calhar até virá a ser um dia comentador da CNN, porque eu confesso que eu não vi... tu achares aquele programa um apoio. Diz? É engraçado tu achares aquele programa um apoio. Eu não vejo nada aquele programa como um apoio, eu vejo aquele programa como uma armadilha. Qual programa? O do Pedro Nuno Santos na SIC. Aquele documentário? Sim. Para mim é uma armadilha, não é um apoio. Se obrigares aquele senhor a falar 1 hora sobre assuntos durante todas as semanas, ele vai ter que pensar coisa que ele não gosta. Ora, agora tu disseste tudo. Se tu obrigares aquele senhor a falar, só que não obrigas, ele tem o guião e diz o que ele quer, esse é que é o ponto. Ou seja, eu estou farto de dizer que mesmo a ERC que já devia ter intervindo, nós não podemos chamar a entrevistas comentário político. Nós não podemos tratar ex-governantes que acabam de sair de um governo, que toda a gente sabe que se vai candidatar. Ele não pode fazer comentário político como se fosse uma pessoa imparcial. Isto é enganar o telespectador, é enganar o eleitorado, é enganar as pessoas. São os aldrabões, são os vigaristas. Isto tem que ser dito. Portanto, tu quando dizes isso, dizes muito bem. Se ele fosse obrigado a falar sobre os temas todos, era um problema para ele. Mas ele não é obrigado. Ele tem tempo de antena, sem pagar. Senta-se lá, sem pagar, calma. Paga-se depois lá mais à frente, não é? Porque eles depois são eleitos. Mas ele senta-se e diz o que quer. E isto é completamente errado. E, portanto, agora, tanto quanto eu sei, aqui à distância, Costa foi passear para a CNN, também não é encostado às cordas, como nós vemos tantas vezes por esse mundo fora, encostados em entrevistas duras, entrevistas difíceis. Não é entrevistas para entalar, mas é entrevistas para confrontar. O que é difícil. Pois o que é fácil, eles dizem nos discursos. O que tem que fazer a imprensa é ir procurar os erros, os defeitos, as incongruências. E isso não é feito. Esta gente tem tempo de antena e por isso são todos eleitos uns aos outros. Agora és tu, agora sou eu.
E, portanto, as pessoas estão a ser vigarizadas. Muito rapidamente, só sobre a questão da entrevista, porque eu vi na diagonal e li sobretudo o que se passou. Deixem-me só dizer-vos que eu acho que Costa está agora a querer bater na Procuradoria-Geral da República. Eu acho que ele tem uma certa razão na medida em que a Justiça fez, e aqui vou generalizar porque há vários agentes, não é? Falamos da PGR, mas há vários agentes envolvidos. Quando eu digo agentes da Justiça. Deu um espetáculo em que naturalmente tinha já que ter coisas mais sérias. Eu acho que tem que fazer o seu trabalho, tem que investigar os governantes, tudo isso, mas a partir do momento que detém 6 pessoas ou 5, já não me recordo, fazem não sei quantas buscas, 200 e tal agentes, não sei, isto tem que ter mais qualquer coisa. Não ter é muito complicado de facto, e eu acho que António Costa está arrependido da decisão que tomou, porque ele naquele momento, quando viu naquela manhã, como todos nós vimos o que estava a passar, ele pensou, especulação minha, mas ele pensou que ia cair o Carmo e a Trindade e que se iam descobrir coisas, atrocidades, não é? Com casos de corrupção gravíssimos, porque foi aquilo que toda a gente pensou e faria sentido face à dimensão da operação. E mais uma vez, eu não digo com isto, não os investiguem, não procurem, claro que sim. Agora, quando se avança, tem que ter qualquer coisa sólida. Não pode ser uma refeição, nem pode ser um telefonema. Agora, isto para mim é certo, e portanto, aqui Costa tem razão, mas Costa não tem razão no outro ponto. É que não foi a PGR, nem foi ninguém na Justiça que protegeu várias vezes membros do governo, pessoas próximas, com suspeitas, aí sim, mais fortes, e já sabemos que tiveram desenvolvimentos. Não foi a Justiça, nem foi ninguém que teve a pairar ao seu lado um grande amigo sem pasta, que não sabia bem o que fazia, às vezes era tapa, outras vezes era outras coisas. Não foi a Justiça, nem foi ninguém que teve um amigo sem pasta e um chefe de gabinete com muita pasta, escondido em livros. E, portanto, Costa tem que pôr a mão na consciência, tem que perceber que a pouca credibilidade, já para não falar de outros tempos em que percebeu muito tarde quem era o engenheiro, entre aspas, José Sócrates, ele tem que perceber que a desconfiança que existe relativamente a ele, não estou a dizer com isto que uma justiça pode trabalhar com base em desconfianças, mas a pouca confiança que há em relação a António Costa tem uma parte substancial de responsabilidade que é sua, e não é da Procuradora, e não é nenhum magistrado do Ministério Público, e não é de ninguém, é dele. Reagiu muitas vezes tarde, protegeu e não deixou claro algumas separações que devia ter deixado, no caso do seu amigo. E com isso arrastou também muita gente, muitos membros do governo, e isso é condenável. Ora bem, hoje fica mais difícil termos discussão, mas Maria, vou-te perguntar uma coisa, porque António Costa disse algo maravilhoso. Os portugueses não gostam de maiorias e só as dão a algum partido quando vão ao engano. António Costa também já não gosta de maiorias absolutas, portanto eu penso que no país já ninguém gosta de maiorias absolutas. E depois já vamos aos Açores. Pois, eu também não gostava de maiorias absolutas há uns tempos. Eu não sei porque é que António Costa não gosta de maiorias. Desculpem, pontapé qualquer coisa. Não sei porque é que António Costa não gosta de... Quer dizer, percebo porque é que António Costa não gosta de maiorias absolutas, porque ele correu muito mal. Certo. Teve muito escândalo, teve muita confusão, teve muita demissão, e acabou de uma forma que para ele não foi a melhor, não é? Não é uma... A saída de António Costa não foi propriamente digna. Portanto, percebo que ele não gosta de maiorias absolutas. Acho que se o PS voltasse a ter uma maioria absoluta brevemente, ele ia voltar a gostar, mas eu pessoalmente não gosto de maiorias absolutas, de nenhuma. Acho que é um formato que é muito antidemocrático, acaba por se ter uma maioria que permite que o partido que está no governo passe ou não passe tudo o que quer. E acho pouco democrático. Acho que as maiorias absolutas são muito prejudiciais para a democracia. E pronto, é o que eu tenho a dizer sobre este assunto. E tu, que és especialista em música, gostaste de ver a Tony Carreira e Rui Veloso a apoiar José Luís Carneiro? O Rui Veloso também? Sim. Não tinha visto o Rui Veloso, só vi a Tony Carreira. Olha, confesso uma certa desilusão que alguém que cante, que tenha escrito os sonhos de menino, quer dizer, não sabemos bem se ele escreveu, não é? Sim, é preciso ter cuidado com essa frase, sim. Uma pessoa que canta os sonhos de menino, numa aldeia, a terra que o viu nascer, que tinha sonhos,
apoio o candidato mais à direita do PS. Acho triste. Sabes que Tony Carreira já cantou com Luís Montenegro num programa da manhã. É verdade. E esse vídeo existe. Tenho ideia. Pronto. Acho que o apoio de Tony Carreira é uma indicação de que Portanto, aquele é o lado errado. Tony Carreira não só plagia músicas, como plagia candidatos também, não é? Sim, O sim. apoio de músicos populares. Às vezes corre mal. Não, o apoio de músicos populares resulta sempre de um cálculo muito simples. E vocês conseguem sempre perceber isso. Quando há um músico a apoiar uma pessoa numa eleição, há sempre uma maneira fácil de desempatar porque é que aquilo aconteceu. Que é o senhor foi presidente da Câmara ou não. Pagou-me ou não. Exato. O político, não o músico. Sim. O político. Eu no outro dia vi uma fotografia muito cómica do Dino Santiago a dar um grande e forte abraço ao Carlos Moedas. O Dino Santiago fez uma campanha louca pelo Medina. Louca! E como ele, muitos músicos em Lisboa, que Medina, naturalmente... que também apoia José Luís Carneiro. mas muitos músicos em Lisboa, que naturalmente, pronto, é uma cidade que dá dinheiro, é bom fazer espetáculos em Lisboa. O Tony Carreira e o Rui Veloso, certamente que cantaram em Baião, se eu me desse ao trabalho de ir pesquisar, e certamente que nunca cantaram na terra de que o Pedro Nuno Santos foi autarca, porque o Pedro Nuno Santos tem 2 anos de experiência executiva. Mas os E músicos nenhuma não, delas é sendo autarca. os músicos não deveriam evitar esses Não, apoios. isso não concordo. Isso eu acho também até, não concordo com isso. Isso acho que as pessoas, acho até que as pessoas devem acho que na medida em que a música é também uma forma de, pode ser uma forma de contestação, pode ser uma forma de expressão do que tu pensas ou não pensas. Acho que Certo. música é muita coisa, a música é uma Mas estes forma de apoios arte. parecem todos muito E plásticos, acho como vocês que- estão a dizer, no fundo. Sim, mas eu À segunda apoio à direita, à terça apoio à esquerda. Mas quantas pessoas nas primárias do PS é que vão votar no José Luís Carneiro porque o Tony Carreira... Não sei, mas por alguma razão o ele fez Tony diferente, Carreira percebes? Quem me dera que um candidato meu fosse apoiado pelo Tony Carreira. Pois, Não exato. sei se tem um Quem impacto dera. assim tão grande. Quer dizer, que credibilidade política é que as pessoas dão a Tony Carreira? Olha, eu Isso vou-te às vezes não é dizer que importante. na campanha do Carlos Moedas tenho uma experiência em relação a isso que me diz muito. Que Terminamos com esse exemplo, ainda temos que ir a 2 os temas. debates não correram particularmente bem, mas correram bem em canal aberto. E o que correu mesmo bem das media appearances da campanha foi ir à Júlia e à Cristina. Mas isso e é outra as coisa. pessoas na rua Mas isso é só outra queriam coisa. saber disso. Isso é outra coisa. Certo, mas isso é televisão. Yeah. E o coisa- efeito da televisão não a é- amansar políticos. Não é o efeito da televisão. Humanizar. Exato. Isto é, a maioria do país não vê debates, não quer saber de políticos, vê o Big Brother, vê a Cristina, vê a Júlia, Certo, vê o mas Tony estamos a Carreira. falar- E portanto, Também vê o Olha, Tony e tem um Carreira. exemplo bom, desculpa interromper-vos e eu tenho que começar a falar sem parar, porque senão, por causa do delay, mas há um exemplo excelente sobre isso, que é a Assunção Cristas. A Assunção Cristas, que tinha pouca força política em termos de partido, E que foi cozinhar à Cristina. controlo da máquina. Não era só isso. Uma vez explicaram-me isto e eu não me tinha percebido ainda, mas aparecia muito, também por ser mulher, mãe de família, aquelas coisas, não vamos agora discutir se está certo, se está errado, se é isto ou não, é o que é, mas tinha muitas revistas cor-de-rosa, tinha muita coisa da família, e isso para um certo eleitorado, sobretudo democrata cristão, conservador, dá votos, muitos votos. e teve o apoio da Ágata naquele famoso Mas post. A Conceição de Cristas. mas o que eu estou a dizer, aqui são os políticos a ir à procura desse universo de entretenimento. Aqui são os músicos a irem ao universo dos Não, políticos. o gajo pediu-lhe, Não, são alguém coisas pediu, diferentes. O gajo alguém ligou-lhe e pediu, pediu-lhe. né? Sim. Sim, mas não deixa de ser uma coisa diferente. Mas sei eu lá, acho. mas imagina, nem sequer pode estamos ter um a falar, impacto negativo ou seja, para o não estamos a músico. falar, não estamos a falar do Tony Carreira apoiar o PS nas legislativas. Certo, está, apoiar a Estamos pessoa. apoiar um candidato Ok. à liderança do PS. Mas o que eu estava a falar de músicos populares é que são músicos não ideológicos. O Sérgio Godinho é normal que faça apoio político porque escreve Sim, coisas políticas. Pedro Brunhosa também, às vezes fico confuso. Mas Eu fico muito Mas confusa. o Dino Santiago aí faz-me alguma confusão porque ele escreve coisas políticas, Sim, mas sim. coisas, mas lá são 2 partidos com que ele pode Mas eu também não, pode eu não acho que passear. tu deves ser condicionado a ser contratado por uma Câmara, por uma junta para dar um concerto, porque deste uma opinião política contrária Mas a quem acontece- ele não, lidera. mas Acontece isso imenso. acontece, isso eu também Mas não eu acho concordo. isso muito errado. Olha o Sim, Emanuel e Eu a acho- ligação dele ao PSD. Sim. Vale, Emanuel. Maria, ainda perguntar-te sobre a tal barafunda, porque os Açores vão a eleições em fevereiro, portanto, antes das legislativas, se queres antecipar algum resultado ou quem é que achas que parte em vantagem. Porque não sei se a impressão que nós temos cá será a mesma que os açorianos têm daquela solução à direita. Não tenho conhecimento da política açoriana,
apesar de passar muito tempo nos Açores, o máximo que posso e consigo, não tenho conhecimento da política açoriana suficiente para saber como é que o eleitorado se vai comportar. Talvez o Johnny seja mais instruído nesse... Local expert. Sim. Até a política americana, portanto, tudo o que seja política Exato, tudo o americana. que seja política americana, lá estás tu. Acho que este episódio, eu estive nos Açores em novembro e eu ouço sempre rádio quando estou lá e falou-se muito nas notícias sobre a Iniciativa Liberal ir votar contra o orçamento e do que isso queria dizer para o futuro. Até me explicaram várias coisas, um amigo meu de lá, agora não me lembro exatamente da conversa, mas acho que o fim da caranguejola é um bom exemplo do quão difícil é o equilíbrio de forças num acordo destes. E acho que quem acha que em 2019 que o PS tinha toda a vontade de continuar a geringonça e que foram os partidos de esquerda que não quiseram, o Bloco de Esquerda e o PCP, acho que tem aqui um bom exemplo do quão difícil são as negociações nisto. Isto era um acordo de incidência parlamentar que nem sequer chegou ao fim. A geringonça conseguiu-se que chegasse ao fim e teve processos muito tensos e muito duros de negociação. Portanto, acho que é um bom exemplo para quem achou que tinham sido os partidos muito pequenos a querer acabar com aquele entendimento. E foi a única legislatura de António Costa que chegou ao fim. É verdade, foi a única legislatura de António Costa que chegou ao fim. Coitado, o homem não tem sorte nenhuma. Portanto, não queres antecipar resultados, mas... Não, acho que vai ser interessante ver como é que se comporta o eleitorado, especialmente se vai ter a mesma expressão no eleitorado dos partidos mais pequenos, que acabou por ter, não em 2019, na verdade em 2019 só o Bloco manteve o número de deputados, o PCP desceu significativamente, mas depois em 2022... Perdeu um deputado na sua disputa épica por deputados com o PPM. No grupo oriental. Sim, mas o grupo ocidental. No ocidental? Sim, eles têm uma disputa no Corvo e nas Flores, o PPM e o PCP são os dois partidos mais votados. No grupo ocidental. Sim. Eles têm, eu sei. Sabes porque é que é no Corvo? Porque eles o PPM dá cargos a toda a gente e consegue e saca os votos todos. Antes de poder dar cargos, o Paulo Estevão era muito popular no Corvo. Era professor. Era o professor do Corvo, foi candidato, toda a gente votou nele e entretanto eles distribuíram, porque o Corvo depende muito, os empregos no Corvo dependem muito de serviços públicos, não é? Que ele tem 300 e tal pessoas, é muito, muito pouca gente, e o PPM, como distribui uma data de cargos, mantém-se. Agora que está no governo. Claro. Mas o Paulo Estevão tem graça porque a segunda eleição em que foi eleito só com 86 votos. Não, é muito engraçado ver os resultados das eleições no Corvo, é assim um microcosmos. Mas agora também há Flores. Mas o Corvo é mais giro ver os resultados no Corvo. Será que, vou fazer basicamente a mesma pergunta, será que os açorianos sentiram esta tal barafunda ou não? Ou achas que vão penalizar os supostos parceiros do PSD nesta solução? Eu acho que os parceiros do PSD se puseram muito a jeito para serem penalizados nesta solução. Para já, André Ventura andou a dizer que deixava de apoiar o governo a cada 15 dias. Havia ali uma coisa qualquer que ele acordava na cama mal e que ameaçava que ia sair do governo e que o Chega ia mandar abaixo o governo dos Açores. E foi cómico porque sempre que tentou mandar abaixo, o Chega local nunca lhe obedeceu. E assim continuou durante um bocado, até que a essa altura um deputado saiu, depois deixou de se contar com o Chega propriamente dito e passou-se a contar com o PAN. E eu acho que as pessoas aí perceberam que lá está, é muito giro política regional porque tem muitas coisas, muitos indicadores para o que se pode passar nacionalmente e ao mesmo tempo é muito diferente. Por isso é que eu gosto de seguir política americana, é porque como tens tanta política estadual, tens muitos exemplos para trabalhar. Aqui tens coisas que vês em Portugal continental também. O Nuno Barata da Iniciativa Liberal era da ala do CDS que perdia normalmente com a ala do líder do CDS, que é o Artur Lima, pessoa importante na terceira. Esses losers dos partidos grandes tradicionais acabaram por passar para estes novos partidos, tal como os deputados do PSD eram de São Miguel, a parte oriental da ilha, e essa parte tende a ser negligenciada por Ponta Delgada, e passaram a ser o do Chega, e um deles meio que voltou no sentido em que ficou independente. As pessoas acho que percebem as concretizações deste governo, que são importantes, a quebra dos vícios de poder do Partido Socialista, a possibilidade que sempre que existia na Madeira e que passou a existir com mais qualidade nos Açores, de pessoas dos Açores poderem viajar a preços
competitivos e mais baratos para as ilhas. Acho que é um governo de concretização e em que o trabalho foi, no geral, bem feito dentro da coligação dos partidos tradicionais, do PSD, CDS e PPM, e acho que as pessoas lá reconhecem isso. Não é por ter falado com as pessoas, é porque já tive, assim, acesso a sondagens que não são públicas. E pronto, é o que dá, ser do PPD, não é? E ser grande defensor das sondagens, que até te as entregam mais cedo. Exatamente. Sim. E gostar muito do Zé Manuel Bollier, também é uma declaração de interesse. Por amor? Acho que é dos bons quadros do PSD, uma pessoa que eu gostei muito de conhecer nos últimos tempos. E portanto acho que há ali uma postura positiva do PSD que vai mais com a postura histórica tradicional do Mota Amaral, que é não só combater o centro-esquerda e a esquerda, mas também combater à direita e dizer, tipo, há linhas que separam claramente o PSD, um partido de centro e de governo responsável, destes partidos pequenos, e acho que as pessoas percebem isso. Porquê? Não só pelas sondagens, como pelos resultados das autárquicas de 2021, em que a coligação teve ótimos resultados, e é o único caso em que podes fazer a transposição local, porque as legislativas são diferentes, não é? E as europeias, que também ainda não aconteceram com este governo. Nas autárquicas, esta coligação ficou à frente do PS por 3 pontos, e se fosse isso que acontecia nas regionais, não me surpreendia, sendo que eu acho que é capaz de vir a ser um bocadinho mais, porque acho que ainda há pessoas muito ligadas ao logotipo do PS, mas que já estão convencidas pelo Zé Manuel Bollier. Vou-te pregar uma armadilha e não te vou deixar para o último, portanto vou-te pedir que comentes este anúncio de Joe Biden sobre o novo pacote de ajuda militar. Eu sei que o Zé Pedro ainda não falou dos Açores, à Ucrânia no valor de $200 milhões. Zelensky foi até aos Estados Unidos. Achas que tem medo que as pessoas se esqueçam desta guerra, assim, de uma forma mais metafórica? Eu acho que ele foi lá entalar os republicanos. Nesse sentido, tem feito sempre a estratégia política ideal para a Ucrânia. Eu acho que a política externa ucraniana está a ser muito bem conduzida nesse aspecto, tal como, e digo isto tendo as opiniões que sabem, acho que foi muito bem jogado ele ter ido à tomada de posse do Javier Milei, porque de repente tem a possibilidade de virar uma parte relevante da América Latina para o lado dele e tem que a aproveitar. Aqui foi condicionar o Partido Republicano e o Speaker de que nós falámos aqui, que tinha votado uma série de vezes contra o apoio à Ucrânia e que agora foi reconhecer que os Estados Unidos deviam apoiar a Ucrânia. Portanto, o Speaker, como também eu tinha falado, moderou-se com o cargo de Speaker, e isso já está a causar alguma revolta à direita do seu partido. O que é que o Biden fez, sabendo que precisa de votos de republicanos e que os republicanos apoiam cada vez menos a Ucrânia? Juntou o pacote de ajuda à Ucrânia com um pacote mais pequeno de ajuda a Israel, militar, porque sabe que os republicanos, principalmente a ala mais à direita, é quase fundamentalista no apoio a Israel, e joga do outro lado do tabuleiro, condicionando esse apoio a Israel no cumprimento de regras humanitárias que lhe podem permitir ter um bocadinho de vantagem sobre Netanyahu. O que é que se passa neste momento? Os Estados Unidos têm um sistema bicameral, nós também já falámos aqui disso várias vezes. Na House isto passou, no Senado isto precisa, para passar, de ter 60 votos. Pelo menos para ter 60 votos, para parar de ser adiada a votação e haver uma votação final, aí pode ter maioria simples. E os republicanos não querem deixar essa votação final sem que seja incluído, para além do apoio a Israel, uma série de medidas em relação à fronteira, porque consideram que a fronteira é um tema de política externa e, portanto, tem que ir tudo junto. E tem uma série de pedidos absurdos. O mais absurdo de todos é que os Estados Unidos criem condições para deter todas as pessoas que passam a fronteira. Não há infraestrutura para deter a quantidade de pessoas que passam na fronteira, nem faria sentido existirem milhões de prisões ao longo da fronteira com o México. A fronteira dos Estados Unidos com o México, hoje em dia, tornou-se um tema de combate político, mas sempre foi uma fronteira porosa, até porque há muita gente que vive sazonalmente nos Estados Unidos porque vai trabalhar para a agricultura do México para os Estados Unidos. Portanto, esta coisa de querer fazer um muro e querer tornar uma fronteira estática, e nós ficamos a pensar, mas porque é que a fronteira dá para passar pessoas, na de Portugal para Marrocos não dá? Porque a ideia é ser porosa, a ideia, até para a economia daqueles estados da fronteira funcionar, é ser porosa. Portanto, o Biden aqui vai ter que ceder a alguma coisa, mas vai tentar o mínimo possível. E o José Pedro Silva há bocado falava, e nós não estamos aqui para o bate-boca, mas há bocado falava de termos deixado de ter líderes pela competência e pelo conhecimento dos dossiês. O Biden é um contra-exemplo bom de uma pessoa que não tem carisma nenhum,
mas tem um enorme conhecimento dos dossiês, uma enorme experiência negocial e que eu confio que vai conseguir passar isto. Agora está na coisa de não os deixar ir de férias de Natal sem que isto esteja passado, senão isto vai atrasar pelo menos 15 dias, o que para a Ucrânia é grave no momento em que a Rússia está a ganhar um bocadinho de força relativa. José Pedro Silva, primeiro as eleições nos Açores, achas que os resultados em fevereiro vão influenciar o que se passa nas legislativas? E já agora sobre Biden e ajuda à Ucrânia, é bom que os congressistas e que os Estados Unidos, entre aspas, não vão de férias porque a Ucrânia precisa mesmo desta ajuda. Senão a Rússia, assim como o Jânio estava a dizer, começa a ganhar cada vez mais tração. E isso não é o que pretendemos, nós ocidentais. Certo, eu estou começando pelos Açores. Todos. Eu acho, nós falamos, as eleições regionais têm muito interesse porque existe uma autonomia que resulta da distância, naturalmente, porque falamos de um conjunto muito pequeno de eleitorado, de regiões, enfim, pouco habitadas e com pouco PIB per capita, ou seja, a comparação podia ser feita mais facilmente com concelhos, como é evidente, do que com a política toda nacional. Acontece que, por via da distância, há uma autonomia que confere então este interesse que eu acho que é binário. Ou seja, eu acho que em Portugal continental assiste-se às eleições regionais, nos Açores e na Madeira, sempre de um ponto de vista com mais interesse, se quisermos, para este plano continental. Quem é que faz coligação, sempre fizeram coligação com o Chega, do que propriamente, neste caso nos Açores, haver tanto essa preocupação, porque lá está, por via da própria dimensão do eleitorado, é uma política que se faz muito mais, é muito mais das pessoas, é muito mais porta a porta, e portanto isso vai influenciar muito mais o resultado das eleições do que propriamente questões nacionais. E nessa medida parece-me a mim que o governo regional, ou o atual executivo, chegou à conclusão que era preferível eleições, porque havia a hipótese de o Estatuto Regional confere a possibilidade em 90 dias de apresentar, até 90 dias de apresentar uma proposta de orçamento. E, portanto, a mim o que me parece é que queriam ir para eleições. Logo, há uma expectativa de um resultado que eu vou ter que o defender. Portanto, se tivesse que apostar, diria que é um resultado favorável ao atual executivo, não é? E já eventualmente conseguindo limpar depois ali limar algumas arestas, que foi o que criou uma outra ferida. Portanto, é a minha leitura, mas acho que há estas duas visões, a continental e a regional, que são completamente distintas. Acho que nós tendemos muito mais como é o caso do Chega, a questão da coligação do Chega teve uma importância nacional, como quem diz, vocês até estão lá coligados com eles, portanto, porque é que estão para aqui a dizer que cá não se coligam? E são coisas que, enfim, que podem ter algum interesse de facto para a discussão, mas que na prática são coisas completamente diferentes, e a distância física também existe na política. E para terminar, sobre a questão da Ucrânia e das ajudas dos Estados Unidos à Ucrânia, nós temos um momento, porque eu tenho lido várias coisas sobre o assunto e não só relativamente aos Estados Unidos. É evidente que começa-se a sentir algum cansaço. Não no mau sentido, mas a guerra arrasta-se, entretanto há outros conflitos, e o apoio popular que os governos precisam para continuar a apoiar a Ucrânia começa a esmorecer. Eu acho que isto é uma tendência normal, não digo que é desejável, digo que é normal. Nos primeiros meses, ano de guerra, havia um apoio que começa de facto a enfraquecer, e portanto todos os países vão tendo sempre mais dificuldade em conseguir, sobretudo aqueles que estão à frente no apoio, vão sempre tendo mais dificuldade em justificar o custo que isso tem para o país. Nos Estados Unidos há também uma divisão relativamente com os republicanos, e portanto explora-se também essa divisão, e acho que vai sendo cada vez mais dramático. Zelensky prepara-se para ir in persona fazer o seu pitch a pedir apoio. Vamos ver, mas eu acho que estamos numa fase em que se começa a notar
com muita evidência o cansaço com a guerra, e o apoio dos povos não se perderá do ponto de vista do lado em questão e que apoiam, mas dos custos que isso tem para os seus próprios países vai-se começar a notar. Maria, perguntando um bocadinho isso, se de facto estamos todos a ficar um bocadinho cansados e se não corremos o risco de nos esquecermos da Ucrânia e de outras guerras. Eu acho que há tendência para nos desensibilizarmos em relação a guerras. Acho que quando a guerra começa a cansar, não é? As pessoas começam a ficar saturadas da dureza da guerra e começam a desligar dela. E o próprio espaço mediático acaba por seguir esse rumo. Nesta situação dos Estados Unidos, primeiro preocupa-me que Biden inclua 10 milhões de ajuda a Israel neste pacote, quando Israel está a chacinar a faixa de Gaza. E é contribuir para uma agressão muito grande e muito desproporcional, e quer dizer, estão a morrer pessoas aos milhares e estão a morrer muitas crianças. É melhor serem os Estados Unidos a pagar e ter condições do que continuares a deixar só... A questão é que não tenho grande confiança em Netanyahu para cumprir essas condições, não é? Nem o Biden, certamente. Ontem eles desentenderam-se um bocado em declarações. E bem, isso só diz bem de Joe Biden. A outra coisa que eu acho muito curiosa e que sempre achei muito curiosa da parte dos republicanos é este discurso sobre a fronteira e a imigração ilegal, quando a economia dos Estados Unidos assenta em mão de obra ilegal. As obras são feitas muito com mão de obra ilegal. Nos restaurantes há muita mão de obra ilegal. Tudo o que são trabalhos que mais ninguém quer fazer são feitos por imigrantes ilegais. Até te digo diferente, aquele país foi feito por imigrantes e a certa altura convencionou-se a legalizá-los. Mas aquele país foram pessoas que chegaram, chacinaram quem lá vivia, empurraram-nos sempre vagas e vagas de imigrantes construíram aquele país e eles de repente ilegalizaram o conceito do imigrante. E efetivamente aquela economia assenta em milhões de pessoas, de trabalhadores ilegais. E eu não vejo e nunca vi os republicanos fora do espaço mediático, ou seja, os republicanos nas conversas informais, a queixarem-se do tipo que contrataram para lhes construir a casa em Upstate, que é ilegal. Aliás, eu conheço... Havia uma coisa muito impressionante, não na altura em que eu estive lá, mas antes, que havia uma zona em Queens, eu acho que falámos disto, não foi contigo que falei disto há pouco, não. Havia uma zona em Queens onde se concentravam imigrantes ilegais e ia-se lá, e quem é que sabe sentar tijolo? E havia 3 senhores, então vá, bora. E levava-se assim, tipo, sem contratos, sem condições, tipo, sabe Deus para onde é que eles iam, e isto era a forma como se recrutava imigrantes ilegais para trabalhar nos anos 90. Não sei se manteve, mas sei que nos anos 90... E a forma como o Trump recruta mulheres também. Também, é verdade. A forma como o Trump recruta mulheres. E eu acho sempre muito curioso que estas pessoas que os seus próprios negócios assentam em mão de obra ilegal e dependem dela porque são trabalhadores mal pagos, são trabalhadores que não têm contrato, são trabalhadores que não têm benefícios, são trabalhadores que não têm seguro de saúde, há uma data de coisas que tornam o trabalhador ilegal muito mais barato. E eu acho muito curioso que estas pessoas que os usam nos seus negócios e nos seus trabalhos depois venham dizer que eles não podem atravessar a fronteira. Acho altamente hipócrita. E nunca vi. Milhões, e também são muitos milhões, sim. 11. Eu achei que eram 10, são 11. É a população de Portugal inteira, basicamente os portugueses todos. E eu acho também muito curioso que eu nunca vi esses republicanos a fazerem o esforço de legalizar os seus próprios trabalhadores ilegais, porque isso é uma hipótese. Quando tens um trabalhador ilegal, podes legalizá-lo. Agora é mais difícil, mas durante anos foi bastante possível. Podias fazer... Em 2013 houve um esforço conjunto de republicanos e democratas de criar um caminho para a cidadania para todos os 11 milhões. E infelizmente, entretanto, a resposta do Partido Republicano tem sido radicalização total anti-imigrante.
E na altura, muitos democratas impediram que esse acordo acontecesse também por uma questão sindical, por proteção dos direitos dos trabalhadores. Acham que se permitirem muita imigração é uma maneira de beneficiar os patrões. É um ponto em que a esquerda mais à esquerda e a direita mais à direita se encontram no... Bom, Estados Unidos, a esquerda mais à esquerda... Vamos encerrar por hoje a nossa reflexão, mas ainda vamos mandar as pessoas rapidamente a um sítio. Vai, mas é pró. Ora bem, vou começar eu, porque eu tinha dito que gostava de falar um bocadinho sobre o Passeio no Parque, que foi aquela entrevista na CNN, isto porque no próximo mês de janeiro vamos ter o 5º Congresso de Jornalistas. Eu não fui no 4º, nem no 3º, nem no 2º, nem no 1º. Tenho dúvidas que irei a este, porque o último foi em 2017 e decidiram-se uma série de coisas. Só para dar um exemplo, por exemplo, se um treinador de futebol não quisesse responder a perguntas, essa conferência de imprensa não poderia decorrer. O que nós já vimos nos últimos tempos é que cada vez que um treinador não quer dizer nada em Portugal, passado uma semana, 2 semanas, 3 semanas, ele volta às conferências de imprensa e volta a poder falar. Portanto, eu não vejo efeito nenhum prático na realização deste evento, apesar de achar que se deve realizar. Só que quando nós fazemos uma série de conversas, uma série de discussões e uma série de propostas, era bom termos alguma consequência. Confia na democracia. Confio sempre. Água mole em pedra dura. Sim, só não confio tanto é que, por um lado, por exemplo, em 135 anos de existência, o Jornal de Notícias não foi para as bancas durante 2 dias seguidos, há uma greve que está a decorrer, entretanto houve a demissão ontem, penso eu, da direção da TSF e, portanto, o Grupo Global Media já se sabia que estava a passar mal, agora está-se a passar ainda pior, e depois, para piorar tudo isto, temos diretores de informação ou diretores de canais de programas que fazem a única coisa que não se pode fazer em jornalismo e que é a nossa função, é para aquilo que nos pagam, que é os tais passeios no parque que Nuno Santos fez a António Costa. Portanto, as pessoas começam-se a perguntar, e agora vamos para 50 anos de 25 de Abril, para que é que o jornalismo em Portugal serve? Se é para isto, não serve de facto para nada e ninguém vai querer dar dinheiro a jornalistas. E eu nunca estive tão preocupado com a minha profissão e creio que daqui a uns tempos, se calhar quando atualizar o meu LinkedIn vou ter que escrever extinto e não em vias de extinção, porque a profissão já está em vias de extinção há muito tempo, mas começa a ser um pouco insuportável, tendo em conta tudo isto que eu disse. Portanto, vou mandar as pessoas, aliás, quem dirige jornais, televisões e rádios, colocarem a mão na consciência, porque pela primeira vez acho mesmo que estamos num caminho sem retorno em relação ao jornalismo em Portugal. Maria, vais mandar as pessoas onde? Vou mandar as pessoas ao concerto dos Fogo Fogo no Beleza na quinta-feira. É o último concerto desta digressão e deste ano dos Fogo Fogo e é sempre uma grande festa de funaná os concertos que eles fazem e estes do Beleza que são mais ou menos recorrentes e portanto vou mandar as pessoas a esse concerto e vou mandar as pessoas amanhã, quinta-feira, dia 14, ouvirem a nova canção dos Capitão Fausto. Olha, muito giro. Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas onde? Olha, eu não tenho sítio, porque, aliás, como nós falámos antes e vimos que estávamos aqui com algum atraso no início da gravação, eu até disse que os mandares podiam passar. Não sabia eu que tu tinhas esse tão interessante. Um dia fazemos um episódio só sobre imprensa, que é uma coisa que nos interessa a todos, e parecendo que não, é uma coisa que precisa de muita reflexão. Mas, para ter que dizer qualquer coisa, olha, digo que visitem Londres, que está muito bonita como sempre, e há uma curiosidade que eu gostava aqui de partilhar, porque eu acho que nós somos os países mais parecidos do mundo, apesar do disparate que isto possa parecer, dito assim. Mas a política portuguesa e a política do Reino Unido, a política britânica, aqui o nosso Rishi Sunak, e antes dele Liz Truss, tudo isso, todas essas convulsões, eles passam pelos mesmos problemas que nós, há muito tempo, é a questão do Serviço Nacional de Saúde, é a questão da habitação, há uma quantidade de linhas que são críticas às nossas, e depois na própria rua se nota isso, ou seja, Londres está com imenso lixo, como está Lisboa. Eu estou a referir-me a Lisboa, que é a minha cidade, mas cada vez mais acho que devíamos tornar as cidades gêmeas. E os países também são muito parecidos. E uma vez que há tantos no Algarve, se calhar um dia tínhamos de fazer uma coisa que é, olha, juntamos de vez, como já aconteceu no passado.
Eu, por mim, voto nisto. Mandar as pessoas a um juntamento entre Portugal e Reino Unido. Por que não? Johnny, vais mandar as pessoas onde? Não tenho grande sítio para mandar. Vou mandar fazer recomendações futebolísticas. Ok. Sporting Sturm Graz, quinta-feira, 8 da noite. Sporting Futebol Clube Deve Porto, deve dar para ver um show de Daniel Bragança, espero eu, e de Dário Essugo, e para ver uns suplentezinhos, que já não era sem tempo. Atlético Clube Portugal, 1º de dezembro. Olha, tenho um comentário político-social a fazer agora, que se vai realizar em casa do 1º de dezembro, portanto no estádio do Bonfim, em Setúbal. 1º de dezembro é de Sintra, para quem não sabe. Que é uma daquelas coisas estúpidas do nosso futebol, das equipas das competições não permitirem às equipas jogar em casa por causa das condições dos estádios. Se é para isso, não são inscritas nas divisões, porque esta coisa das equipas jogarem em estádios longíssimo de onde são, principalmente equipas pequenas, é uma violência e não contribui nada para criar adeptos e ligação com a comunidade. Temos o Casa Pia a jogar em Rio Maior, que é uma tristeza para a nossa Primeira Liga. Um clube histórico de Lisboa, dos mais antigos, não joga em Lisboa. Vou ver o Atlético jogar com o 1º de dezembro ao Bonfim, e pronto, é o que temos. E não sei em que divisão é que andará o Setúbal, mas deve estar mal. O Vitória. Sabes que o Casa Pia, desculpa, não, o Casa Pia era para jogar no Restelo, mas eu penso que não jogou porque o Belenenses, entretanto, também subiu, não é? Era triste na mesma. O Casa Pia representa Pinamanique, representa o Benfica, não representa aquele sítio. Mas está em obras o estádio? Está em obras há 2 anos. O problema é de obras. Não é bem. Mas sim, tenho pena destas coisas. E pronto, e depois, grande clássico, Sporting Porto. É isso. Vou estar nestes eventos desportivos todos, se me quiserem ir lá pagar uma cerveja. Boa sorte. Pronto, eu só quis mandar este sítio e termos mandares porque, pronto, como sabem, jornalistas freelancers têm muito pouca vozinha e tenho que aproveitar este espaço, não é? Para dizer o meu peixe. Está feito mais um dia. A gente precisa de aproveitar o espaço para dizer peixe. Sim, para dizer peixe. Está feito mais um dia de peixe. Vejam-nos em todos os peixes que existam. Voltamos para a semana. Cheios de peixe. Espero estar melhor do peixe. Adeus. Beijinhos. Digam adeus aos senhores. Pedro, podes dizer também. Agora, aí de longe, de onde tu estás. Que aposto nem está em Londres. Adeus aos senhores. Está nada Em casa, então não reconheço. Beijinhos. Tchau, vá. Saúde. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.